Bom, galera, vou colocar pra ver a coletiva aqui, vamos ver o que o Abel fala. Se a gente tá de acordo. Do Mirassol, estreante na Série. Vou voltar aqui. A atuação do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, o que não deu certo na estratégia do time para o Mirassol sair na frente e até comandar o jogo na primeira etapa? Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que vamos estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai dar a volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Boa noite, Abel. Indo com Oliveira do Marítimo Oficial. Pensando no jogo contra o Santos, o Palmeiras vai ter muitas ausências, seja por convocações, agora também mais uma com um terceiro cartão amarelo levado pelo Andreas. Você pode pensar numa mudança de formação tática para esse jogo contra o Santos, pensando até em vir com 3 atacantes, já que não vai ter o Flávio nem o Vitor Roque? Acabamos de perder um jogo justamente, vamos preparar esse na altura com os jogadores que tivermos à nossa disposição, está bem? Abel hoje não tá afim de dar coletiva, hein, galera? Perdeu, tá meio bolado. Não estava errado ali na primeira análise dele. O Mirassol, como nós dissemos, foi muito melhor, muito superior ao Palmeiras. Mas ele não tá afim de falar nada, hein? Já vemos aqui que ele não tá afim de falar nada. Essa coletiva de hoje vai durar 10 minutos, se durar. Quanto que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra o Z6, então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra o G6. Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. Mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30. Não jogamos. Isto é uma prova de regularidade. Ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros. Vale 3 pontos. Abel, retornamos à Rádio Bandeirantes. Hoje você perdeu o Andreas Pereira no jogo contra o Santos no sábado. E não vai ter aí já 4 nomes que foram convocados. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação uruguaia. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem ali ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro, se alguma estratégia para algum jogador retornar aí, para pelo menos estar à disposição contra o Vitória, foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial. Os selecionadores podem nos chamar. Quem lhes paga os salários somos nós. Quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Abel, essa campanha do Mirassol. Só subir o gordão aqui. Fala aí, gordão. Fala aí, quem que a gente tá xingando? Quem que você Cara, tá eu xingando? tô xingando Eu quero meio. saber quem você tá xingando, Eu cara. tô xingando meio mundo aqui, velho. Vou xingar todo mundo. Nesse momento eu tô xingando um pouquinho. Não, tô xingando ninguém agora não. Mas pera Não? aí, deixa eu te subir lá. Eu pensei que eu já estava lá. Pera aí. O pessoal já está te ouvindo, mas você ainda não está em Ah, já tela. estão me ouvindo? Sim. Então, porra, tô xingando todo mundo.
Gordão, você já está em tela. Puta que nos pariu, cara. Puta que nos pariu. Eu vou te pedir encarecidamente para que nós façamos o seguinte. Eu quero que você me ouça aí pela live, ouça aqui a coletiva pela live. Essa coletiva aqui de hoje, Gordão, já vi assim que não vai demorar muito. Ser uma coletiva rápida. Pelo que o Abel não tá querendo falar muito. Aí depois que terminar a coletiva, eu gostaria que você desse suas pontuações. Pode ser? Tá. Peraí que eu preciso ver como que eu vou fazer pra abrir aqui a live. Deixa eu acionar meu outro telefone aqui. Boa. Eu vou montar meu microfone então pra não dar interferência. Boa. E vou deixar pra falar depois que terminar a coletiva, tá? Fechado. Qualquer coisa, eu vou dar uma pausa aqui e vou falando também. Tá bom, você me avisa. Valeu. O estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o campeonato brasileiro mais disputado dos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com dois times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei, vocês só dizem que só há duas equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição. A diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Né? E vocês jogaram, eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, né? Não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. Abel Ferreira é muito chato, hein, mano? É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente, mano, o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva, e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa que tem uma zaga bem experiente, dois centroavantes com 1,90m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. Aqui eu dou uma pausa, porque, Gordão, você vai ouvir aí que ele abriu a coletiva falando, né, perguntaram pra ele o que explicava essa derrota do Palmeiras e tal. Ele falou assim, hoje simplesmente o Mirassol foi muito melhor do que o Palmeiras aí, em todos os aspectos, o Mirassol foi muito melhor e é isso. Aí ele respondeu ali umas 3, 4 perguntas, seco também, tipo assim, ó, é isso e acabou. Agora, uma coisa que ele falou aqui me chamou a atenção, que é o seguinte, realmente você tem um campeonato onde duas equipes possam terminar aí com mais de 80 pontos, é de tirar o chapéu aí para um nível alto, principalmente de Palmeiras e Flamengo. Eu vou dar o play aqui e aí depois eu gostaria que você complementasse. Deixa eu... Boa. Rapidinho. Quando ele ganha, tem muita palestrinha, né? Uhum. Agora, quando ele perde, o adversário foi melhor do que nós. Uhum. Eu vou discorrer mais sobre isso. Vamos deixar esse pardal terminar de falar aí. Boa. O Mirassol, como ele falou, está invicto jogando aqui, né? Você sentiu alguma dificuldade
Sabe o que tem diferente de jogar aqui? É realmente a confiança do adversário que chega aqui e joga leve com a sua torcida. É verdade que é uma equipa que Tá rindo do quê, caralho? o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse lado, né? Este jogador jogou o São Paulo, o Grêmio. Falar dele, mas podia falar de outros, não é? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Bem? Bom, como eu abri a live aqui, abri a live não, né? Abri a coletiva aqui, o react da coletiva, falando que a coletiva não ia durar mais do que 10 minutos. A coletiva durou, gordão, 7 minutos e meio. Isso exemplifica o que você acabou de falar, que quando o Palmeiras ganha, 15, 20, às vezes 30 minutos de coletiva. O Palmeiras perde 7 minutos. Pois é, o Abel ele falou num outro momento, um jogo que a torcida do Palmeiras fez uma festa legal lá e falou: a mancha verde ela é foda, mas eu preciso da mancha quando o Palmeiras tá perdendo e não quando o Palmeiras tá ganhando. É engraçado ele falar isso, porque a torcida precisa de explicação quando o time perde, não quando o time ganha. É isso. Também, né? É isso. Então aí quando o time perde, ele faz uma coletiva de 7 minutos, cara. Ou seja, o cara que assim, eu não costumo assistir coletiva do Abel porque acho que tem que ter muito ódio de si mesmo para ouvir ele falando durante muito tempo. Esse sou eu. Exato. Mas agora eu esperava uma explicação. Por que o time tomou gol com 2 minutos de jogo? Por que o Palmeiras tomou gol de latereio? Mano, não é que a bola... Assim, eu acho, na minha cabeça, eu lembro do Palmeiras cobra escanteio na área desde 2015. Faz 10 anos. Eu lembro de um único gol que o Palmeiras fez de lançamento direto na área, tipo, lateral, cabeça, gol. Sem que a bola rebatesse e tivesse uma outra jogada. O Palmeiras, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense da Libertadores de 2022, se eu não me engano, o Gustavo Gomes fez o gol na semifinal, no jogo de volta. Foi um lateral cobrado direto na cabeça dele pro gol, igual foi o gol do Mirassol hoje. O Palmeiras faz jogada faz 10 anos. Pô, não é possível que achem normal um lançamento de lateral na área, direto na cabeça do cara, e o cara fazer o gol. Pô, o Kelvin não marcou ninguém. O Kelvin, já percebi qual é dele. Ele é um lateral muito ofensivo, mas que, pô, ele na marcação é um a menos. E aí o Palmeiras joga com o Andrés como segundo volante e o Aníbal como primeiro volante. E o Andrés avança toda hora, porque é a função dele, ele de 8. E o Aníbal não cobre quando o Kelvin sobe e demora para recompor. Porque quando o lateral sobe pela lateral, ele não recompõe por onde ele veio, ele recompõe pelo meio, como já dizia a Vampeta. É muito feio, mano. O time tá disputando o campeonato. Tá na liderança. Conseguiu tomar uma distância na rodada passada com o tropeço do Flamengo. Pô, quando vai pro jogo, o Palmeiras não venceu nenhum jogo contra adversário no G6. Falei isso aqui no começo da live. Nenhum. Foram 10 jogos. Não ganhou uma porra de um jogo. Tudo bem, é necessário isso pra ser campeão? Não, pode ser que seja campeão sem isso. Mas, pô, cara, toda vez que você pegou no campeonato um time que tá bem colocado, você não ganhou o jogo, mano. O pontos corridos permite que
que isso aconteça. Até porque nos campeonatos anteriores, o retrospecto do Palmeiras contra os times do G6 também não era bom. Mas só que o eventual título acaba encobrindo esse tipo de deficiência. Pô, e aí tudo bem, eu torço o Palmeiras ser campeão sempre, não importa o que aconteça. Com gol de mão, com gol de falta, gol roubado, jogando mal, jogando com a menos, jogando com a mais, o Palmeiras tem que ser campeão, é isso que eu quero. Mas só que, pô, não é possível que vai acabar o campeonato, mesmo com o time sendo campeão, ninguém vai questionar por que o time não ganha de ninguém no G6, velho. Sim. Não, questionaram isso aqui na coletiva. E a resposta do Abel foi que ele não precisa ganhar de time do G6 para ser campeão. Foi o que eu falei. Porra, pau no cu dele, então. Entendeu? Só que aí, assim, é exatamente o que você falou. Como é que a gente vai pegar confiança num time que não ganha de um time de G6, mano? Porque, assim, sinceramente, eu tô muito ansioso pro dia 29, mano. Só que, assim, tudo pode acontecer. É um jogo de final única, tal, tudo mais. Só que, velho, você não ganha de nenhum time do G6, mano. Tudo bem, dificilmente você perde pra time que não esteja do G6. E geralmente você ganha dos times que não são do G6. E o campeonato se o Palmeiras não ganhasse esses jogos, não tinha como ele estar em primeiro. Exato. Então tudo bem. Mas só que, cara, é esse tipo de jogo que é o jogo decisivo, meu. É isso. Qual que é o lado bom disso? É que não tem mais ninguém agora no G6, já foram todos. Exato. Entendeu? Então pode ser que seja assim. Mas só que, cara, é uma agonia do caralho. Era pra você manter essa distância aí. Agora o Palmeiras perdeu pro Mirassol fora de casa e vai pegar o Santos e o Atlético Mineiro agora, porra, sem 90%, sem o meio time titular. Sem a espinha dorsal do time, velho. Sem o Gustavo Gomes, sem... Tudo bem, o Sousa que se foda. Mas sem o Flaco que hoje jogou mal pra caralho, inclusive. Mal pra caralho. Mal pra caralho. Né? Mal pra caralho. O lado bom e o lado ruim dessa fase boa do Flaco é que ele ficou mais confiante. Mano, teve... Ele tá tentando muito. Ele tá acertando mais que errando. Mas quando erra também é de dar raiva. Teve uma bola, mano, ali na nossa intermediária, mano. Que ele dominou a bola e ele quis dar um rolinho no cara. Na nossa intermediária, mano. E errou. Isso aí compromete, mano. Isso aí compromete. E aí a gente vai jogar contra o Santos, desesperado, na Vila Belmiro. Vai jogar com o Atlético Mineiro sem Gomes. Sousa, tudo bem, o Sousa não é titular, é uma ausência menos sentida. Sem a dupla de ataque, cara. Sim. Isso que a seleção do Uruguai não foi nem convocada ainda. Existe a possibilidade, apesar de que o técnico do Uruguai é meio chato com ele, mas existe a possibilidade de a gente perder no mínimo aí também o nosso lateral esquerdo titular. Sim. E o reserva dele é o GFT, porra. Sim. Esse era o jogo pra manter a tranquilidade, até pra poder tropeçar em um dos dois próximos jogos. Entendeu? E aí o Palmeiras mostra a coisa que ele mostrou em todo o resto do ano. Quando chega no momento de decisão, o Palmeiras arreia. Sim. E aí tudo bem, não fez isso contra a LDU, mas aí você pensa, se o Palmeiras não tivesse feito aquele jogo patético no jogo de ida, a LDU é um adversário fraco, eu acho, em comparação ao Palmeiras. Aí o Palmeiras faz uma remontada histórica, porra, sensacional, maravilhoso, comemorado, pô, legal, fica pra história. Mas só que se o Palmeiras não faz um jogo patético no jogo da ida, não ia precisar fazer remontada. O Palmeiras conseguiu submergir do papel de quase eliminado para finalista. Mas só que ele se colocou nessa situação de quase eliminado por incompetência. Sim. Entendeu? Se empata 1-1 lá, se perde de 1-0 lá, ganha aqui de 2-0 e foda-se. Normal, não ia ser essa história. Pô, é legal a história. Todo mundo tava apostando em uma vitória do Palmeiras lá e cá. Exatamente. Só que o Palmeiras saiu dessa situação, maravilha, show de bola. Mas a situação que ele mesmo se colocou. Sim. E aí a gente lembra do Campeonato Paulista, lembra da Copa do Brasil. O ano do Palmeiras até agora não é bom. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Ganhamos O nada. Palmeiras chega em vias de decidir o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas por enquanto não ganhou porra nenhuma. Para tá esse oba-oba todo que tá. Não, legal, igual eu falei. O jogo da LDU foi sensacional, histórico. Mas o Palmeiras saiu de uma situação complicada que ele próprio se colocou. E eu acho que tem que cantar a corneta pra cima desses caras assim, mano.
Não, e para piorar a situação, além dos convocados, hoje a gente perdeu o Andréas Pereira, porque ele tomou o terceiro cartão Outro que amarelo. não jogou porra nenhuma também. Jogou nada. Quase fez um gol de falta, mas não jogou nada. Mas ele na minha visão, uma peça importante para esse jogo contra o Santos, justamente porque a gente já não teríamos muitos jogadores que foram convocados. E agora não teremos esses que foram convocados e não teremos também o Andréas Pereira, que é o nosso principal jogador de meio de campo hoje. Sim, exatamente. E aí, tudo bem, o Aníbal não foi convocado pela Argentina. Ele vai jogar de primeiro volante e vai jogar quem do lado dele? Pois é. Entendeu? Então o Palmeiras, assim, empatar esse jogo de hoje já não era bom. Perder, então, cara, é catastrófico. O que eu falei antes da live, na live do pré-jogo. O Palmeiras tinha que ter feito a parte dele. O Palmeiras não fez a parte dele. Pô, agora a gente vai pegar o Santos tropeçando no próprio pé, buscando tirar motivação não sei de onde para não ser rebaixado, depois de ter tomado ainda o atropelo que tomou hoje, porque o resultado acabou ficando falso, né? Porque o Santos Sim, total. faz 2 gols em 3 minutos no final do jogo, mas assim, o segundo tempo do Santos foi patético. Total. E desesperado, e é clássico, cara. A tendência é o Palmeiras é favorito? É claro que é, mas o Palmeiras vai cheio de desfalque, jogar na casa do adversário, que tá, cara, pra quem tá se afogando, jacaré é prancha, filho. É isso. O Santos tá desesperado. É isso. Eu não me recordo se antes dessa rodada o Santos já estava na zona. Tava? Já estava. Então, agora ficou a 2 pontos do Vitória. Né? O Vitória empatou hoje, né? Ontem, hoje, né? Não, foi hoje com o Botafogo. Foi hoje, isso. Empatou hoje com o Botafogo. E, cara, o Santos tá jogando o jogo da vida. E assim, pro Palmeiras agora, eu falei um pouquinho antes de você entrar, que tem que encarar agora todo jogo como se fosse uma final, pô. Porque o Palmeiras jogou hoje como se fosse um joguinho qualquer. Tem que encarar agora o jogo contra o Santos, tem que encarar o jogo contra o Atlético. Todos os jogos agora são finais. E assim, o que eu vou falar agora casa exatamente com o que você falou um pouquinho antes, sobre o Palmeiras dar uma ramelada aí nos momentos decisivos. Em todo momento que o Palmeiras dependeu dele, exceto aí contra a LDU e tal, que também teve a questão de não ter ido bem no primeiro jogo, quando o Palmeiras depende só de si, é um complicador. É um complicador. Então, assim, nós dependemos só de nós. E espero que dessa vez a gente consiga seguir e ser campeões. Com certeza, cara. Essa é a grande questão. Porque, além de tudo, o nosso adversário não tá de bobeira, entendeu? O nosso adversário é um time tão... Tudo bem, o Flamengo também apresenta episódios de oscilação. Mas, igual eu falei, o Palmeiras depende só dele. Então, depende dele não oscilar. Sim. O Palmeiras vai ter um clássico contra o Santos, que, igual eu falei, é um time que está desesperado. O Flamengo, salvo engano, na tabela dele ainda tem um clássico contra o Fluminense. Tem sim. Que não está desesperado, mas... Entendeu? O Palmeiras também pega o Fluminense e pega o Atlético. A gente conhece futebol, ninguém aqui nasceu ontem. Eu acho difícil do Atlético dificultar para o Palmeiras, tendo em vista que o Cruzeiro está disputando o título também. Apesar do Cruzeiro ter dado uma distanciada agora. E também não vejo com grandes possibilidades o Fluminense encasquetar para o Palmeiras, tendo em vista que o Flamengo está na cola do Palmeiras. Mas isso quem está falando é um torcedor. Sim. Assim como dificilmente a gente achava que o São Paulo iria encrespar para cima do Flamengo. Exatamente. Tudo bem que ali foi circunstancial no sentido de que teve jogador expulso, né? Sim. O São Paulo, o Flamengo teve o Gonçalo Plata expulso. E o São Paulo... o Atlético Mineiro já nem tanto. Eu acho que agora o Atlético Mineiro, estando na final da Sul-Americana, vai apostar as fichas todas lá. O Fluminense está a 2 pontos do G6. Então, o que eu ia falar, o São Paulo ainda almeja alguma coisa no campeonato, e eu acho que o Fluminense também. Ainda mais tendo em vista que o Fluminense já não tem mais Copa do Brasil e nem Sul-Americana para tentar ir para a Libertadores. Sim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gordão, que a gente possa escorrer sobre.
Bom, vamos pegar aqui os próximos jogos do Palmeiras. Só uma coisa aqui, Gordão, pra gente ver, e eu falei um pouquinho antes de você chegar aqui, só pra ver se você quer falar alguma coisa em cima disso, sobre as estatísticas do jogo aqui. O Palmeiras, ele frequentemente nos seus jogos, ele tem performance melhores do que os seus adversários, né, em praticamente todos os aspectos aqui. Mas alguns me chamaram muita atenção pra gente ver o quão ruim foi o Palmeiras hoje. Então, deixa eu abrir aqui pro pessoal acompanhar também com a gente. O Palmeiras foi mal hoje e eu alio isso também ao Mirassol ter ido bem. Não, sim, o Mirassol foi muito bem. Sim. Mas vamos lá, ó. No primeiro tempo. O Mirassol teve 10 chutes contra 9 do Palmeiras. Então, o Palmeiras finalizou menos de 10 vezes no jogo. No gol foram 6 do Palmeiras e 4 do Mirassol. Dessas 4, 2 eles fizeram os gols, né? Agora, esse dado aqui, ó, é um dado muito importante, porque geralmente o Palmeiras tem melhor posse de bola, tanto em casa quanto fora de casa. E nesse jogo de hoje foi 59% Mirassol e 41% do Palmeiras. Um outro dado muito importante aqui é o seguinte, que é o de passes. O Palmeiras trocou menos de 300 passes aqui no jogo. Geralmente o Palmeiras troca aí entre 400 a 500 passes durante o jogo. E além de ter trocado poucos passes, errou muito passe, mano. Mas muito passe. Passe de 1 metro, Gordão. Sabe? Foi um negócio zoado, velho. E aí eu não consigo entender exatamente o que é, se o Palmeiras foi displicente ou algo do tipo. Mas sei lá, cara, mais uma vez eu acho que é onde o Galo apertou e o Palmeiras abriu o bico. É isso. Bom, então temos aí na próxima rodada Sport e Flamengo. O Sport virtualmente rebaixado aí, praticamente, podemos dizer assim, né? Então o que eu tava falando também um pouquinho antes de você entrar é que, mais uma vez, temos que enfrentar os jogos como finais, vencer os jogos, porque esse jogo, por exemplo, essa rodada seguinte, por exemplo, dificilmente o Flamengo vai... O Palmeiras perder a liderança, cara. Já tem chance grande do Palmeiras perder a liderança nessa próxima rodada. Exato. Empate contra o Santos já é um resultado ruim. É horrível, porque assim, com certeza, é claro que no futebol tudo pode acontecer, mas dificilmente o Flamengo vai deixar ponto contra o Sport. Menor possibilidade. Entendeu? Aí nós temos, depois disso, o Palmeiras e Galo, que é na quarta-feira, dia 19. E que também, que aqui é um jogo adiantado, né? Não, na verdade, essa rodada, que é o Palmeiras e Galo, seria a rodada 34, que é a que vai acontecer. E aí depois o Palmeiras pega o Vitória, que seria um jogo da frente. Isso. Acho que inverteu por causa da final da Sul-Americana, né? Que é antes da final da Libertadores. Nossa, aqui tá meio bugado aqui. Acho que é o contrário. O Palmeiras não vai jogar contra o Galo agora. Vai jogar só depois da final. Ah, é? Certeza? Porque inverteu. É mesmo? Não, é o contrário, né? Inverteu agora. Agora o Palmeiras vai pegar o Galo agora. É porque aqui no Google tá... Os dois jogos estão com a mesma data, mano. Tô confuso. Porque assim, o que eu sei é que pro jogo do... A final da Sul-Americana costuma ser uma semana antes da final da Libertadores. E eu sei que pro jogo do Vitória, o Vitor Roque vai voltar no avião da Leila para não perder esse jogo. Mas se inverteu com o do Galo ou não, aí eu realmente... O que eu me lembro era Santos e depois Galo. Não sei se inverteu alguma coisa assim nesse sentido. Então é isso. Então inverteu. É o Santos e depois o Vitória. Santos, depois Vitória, só depois do Galo? Sim, o Galo vai ser depois da final. Vai ser o jogo depois da final da Liberta. Tá, então é menos pior do que eu pensei que fosse. A gente vai desfalcado bastante contra o Santos. Contra o Vitória, pelo menos o Vitor Roque eu sei que volta, porque a Leila vai mandar o avião buscar ele. Não sei se vai vir todo mundo, mas ele pelo menos eu sei que vai. Boa. E aí depois
nós temos ali, nessa 34ª rodada, que nós iremos enfrentar o, o Vitória, né? Vamos antecipar a rodada 37, porque inverteu. É a rodada que o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Então aqui meio que a situação se inverte em relação à nossa na próxima rodada. O Flamengo vai enfrentar vai ter um clássico, né? e nós vamos pegar um time que está tese, o brigando adversário ali. mais frágil. Exato, que está brigando contra o rebaixamento. Não é um rebaixado, mas está brigando contra o Exatamente. rebaixamento. A grande diferença pra mim é essa. É que o Sport já foi pro caralho já e o Vitória ainda não. É isso. E aí temos na 35ª rodada o Fluminense e o Flamengo pega o Bragantino dentro de casa. Também deve ganhar. Depois disso nós temos na 30ª, falei agora 35ª, isso, Fluminense, isso. Aí nós temos depois, da 36ª, Atlético e Flamengo, lá em Galo. Dia Nosso 20. jogo contra o Galo é aqui, né? Nosso jogo do Galo é... Deixa eu voltar aqui porque ficou lá pra cima. Eu tenho quase certeza que é aqui, mas só pra conferir. Não, é lá. É lá? É lá. E o Flamengo é lá também? E o Flamengo é lá também. Pra mim, um desses dois jogos ia ser Palmeiras ou Flamengo ia ser O Mané. Palmeiras vai jogar os 4 últimos jogos do brasileiro fora de casa. Isso. Pô, legal, show de bola, hein? Muito bom, CBF. Muito bom. E aí nessa 36ª rodada, em que o Flamengo enfrenta o Galo, nós enfrentamos o Grêmio. O Grêmio tá na draga, mas também não é um adversário de brincar, né? Brigando por porra nenhuma, só por tentar tirar o título de quem estiver disputando, entendeu? De quem estiver moscando. De quem estiver moscando, exatamente. Cara, basicamente é o que a gente falou. E aí, não, termina aí com as rodadas. Aí depois vamos ter ali Flamengo e Ceará, válido pela 37ª, que nós já teremos jogado, que seria Afinal. isso. Certo. E a última rodada, o mesmo Ceará que o Flamengo enfrentou na rodada anterior, nós iremos até Ceará, até Fortaleza para enfrentar o Ceará. E o Flamengo pega no último jogo o Mirassol, lá em Mirassol. Lá em Mirassol. Bom, basicamente, Romário, o Palmeiras tem condição de ganhar todos os jogos que ele vai disputar. A questão é qual Palmeiras a gente vai ver. Não tem mais ninguém do G6 para pegar. Então, se a gente não precisa ganhar de nenhum time do G6 para ser campeão, tudo bem o Pardal de Penafiel. Mas aí a gente precisa ganhar dos outros, pelo menos, então, né? É isso. Gordão, gostaria de fazer alguma consideração final aí para nós podermos encerrar? Eu queria falar que eu queria muito